comigo as aflições, como um bom, que diz aí? Soldado. Eu não ouvi, como um bom? Soldado. Um soldado, Jesus. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que era descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro, olhem, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. E se sofrermos, também com Ele reinaremos. E se o negarmos, também Ele nos negará. E se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Todos digam amém? Vamos fechar os nossos olhos agora e nós vamos orar. Eu vou pedir a gentileza, evite conversar, evite circular na igreja, irmãos. Eu quero ser bem rapidinho aqui, objetivo, mas não fica distraído, amém? Vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Revela, Senhor, esta palavra aos nossos corações. Tire agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, toda distração, tudo aquilo que queira roubar a nossa atenção nessa noite, Pai. Nos abençoe, pois nós precisamos ouvir Tua voz. Fale conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus no forte? Glória a Deus. Fala para o seu irmão do lado, Deus vai falar com você nessa noite. Crê? Quem crê, diga amém. Carta de Paulo para um pastor chamado Timóteo. Timóteo era não um obreiro apenas, não um pastor apenas, na cidade de Éfeso, mas Timóteo era amigo de Paulo. Nós temos 3 cartas chamadas cartas pastorais na Bíblia do apóstolo Paulo. Primeira e segunda carta a Timóteo e a carta a Tito. Tito era jovem, ou melhor, era jovem, mas não era tão jovem como Timóteo. Tito foi enviado para a Grécia, era mais experiente que Timóteo, era alguém que quando tinha problema numa igreja, Paulo pedia para Tito ir lá resolver. Tito foi enviado para Corinto, por exemplo, uma igreja cheia de problemas, porque Tito, apesar de ser jovem, era mais experiente do que Timóteo, só que não era tão amigo de Paulo, tão próximo, tão familiar de Paulo. Timóteo não. Timóteo era bem mais próximo, mais jovem, bem menos experiente, mas era alguém que Paulo confiava. Paulo via em Timóteo seriedade para estar na frente de uma obra. Então Timóteo, ele recebe de Paulo vários ensinamentos práticos, porque ele era testemunha ocular de Paulo. Em algumas prisões que Paulo passou,
como por exemplo a sua primeira prisão, Timóteo esteve com Paulo. Era uma prisão domiciliar. A sua segunda prisão em Roma também, que foi a sua última prisão, que de lá ele não saiu vivo, Timóteo esteve com ele, mas não conviveu com ele tanto como na primeira prisão. E a diferença da primeira para a segunda prisão é que a primeira prisão de Paulo era uma prisão que o motivo dela era de cunho espiritual, religioso. Era um problema religioso que Paulo teve e foi perseguido por conta disso. Mas essa segunda prisão, ela tinha um cunho político. Roma tinha sido incendiada, e a maioria das ruas de Roma foram queimadas, e algumas poucas ruas não foram queimadas. E essas poucas ruas que não foram queimadas eram ruas de cristãos. Então fizeram uma acusação que Paulo era responsável pelo incêndio que tinha acontecido em Roma. Ele era um terrorista, e foi preso, e foi morto. Paulo escreve várias cartas, e a maioria delas estando nessas prisões. Só que essa última carta que ele escreve a Timóteo, na verdade não foi a última carta que ele escreveu a Timóteo, foi a última carta que Paulo escreveu na sua vida. Foi a última. Paulo já tinha vivido tudo que ele tinha vivido. Alguns estudos vão dizer que essa carta foi escrita semanas antes de Paulo morrer. Ele sabia que ele iria morrer, queridos. E quando ele escreve essa carta com um tom de despedida, não é um tom de tristeza, era um tom de tranquilidade. Eu fiz aquilo que Jesus me ordenou fazer. É que morrer agora, se eu tiver que fechar o olho agora, eu fiz o que estava no meu alcance para fazer. Preguei em tempo e preguei fora de tempo. Preguei na prisão, preguei na liberdade, não importa. A palavra que eu prego, essa não está presa. Eu estou preso. Essa segunda prisão de Paulo, que foi a sua última, era uma prisão onde ele ficava numa espécie de um porão, um lugar totalmente fechado, sem iluminação. É um lugar onde hoje em dia a arqueologia faz escavações nesses lugares em Roma, e descobriram que eram lugares onde o esgoto, a galeria de esgoto da cidade passava por cima, e nas rachaduras daquelas prisões entrava esgoto. Paulo foi preso, essa última prisão, quando ele escreveu isso aqui, ele estava com as suas duas mãos algemadas, ele estava com seus pés algemados, e ele estava sozinho. Paulo vai dizer para Timóteo: eu fiquei sozinho. A maioria deixou Paulo, a maioria foi embora. As pessoas tinham medo de visitar Paulo. Por quê? Porque corria risco e visitar Paulo e chegar lá, os camaradas falavam assim: você é amigo dele? Você vai ficar preso com ele. Quem que ia? Ninguém ia. Pés amarrados, mãos amarradas. Só que aqueles soldados que estavam ali com Paulo, eles eram evangelizados pela vida de Paulo. Posso ver amém, queridos? Lucas esteve com Paulo, e muitas coisas que Paulo escreveu, não foi ele que escreveu. Paulo ditou. Anota aí, escreva aí. É igual a carta aos Filipenses. Escreva aí: regozijai-vos. Como assim, Paulo, regozijai-vos? Escreve aí: outra vez vos digo, regozijai-vos. Paulo estava ditando.
lugares que ele tinha levado, na Ásia Menor, na Europa. Ele tinha pregado, já tinha aberto igrejas, já tinha ido em Tessalônica, já tinha feito um trabalho em Filipos, já tinha feito um trabalho em Corinto, já tinha feito um trabalho nas outras regiões da Galácia, já tinha pregado em Colosso, já tinha pregado em todas aquelas regiões. E agora ele vai escrever para Timóteo alguns conselhos práticos. O que Paulo escreveu para Timóteo, pastor? Primeiro, palavras de motivação. Seja alguém motivador. Fala para o seu irmão do lado: seja alguém motivador. Agora olha aqui. Motiva-nos. Motiva o seu pastor. Impulsiona ele. Sabe o que é impulsionar? Você mexe em rede social. Quando você faz uma postagem, você pode impulsionar essa postagem. O que é impulsionar? Você pode pagar para o Facebook, pagar, para o Meta, que é o Facebook, é o Instagram. Você paga, ele pega a sua postagem e espalha para mais pessoas. Você pode impulsionar um vídeo no YouTube, pagar um valorzinho lá e impulsionar, para que mais pessoas tenham acesso. Nós temos que impulsionar, queridos. Nós temos que impulsionar o pastor. Nós temos que impulsionar o obreiro. Aqui na igreja Deus deu uma direção nesse mês de junho, pedindo para o pastor Cleide e a pastora Nádia fazerem o culto de terça. Vamos impulsionar esse culto de terça. Vamos impulsionar esse culto. Vamos motivar eles. Vamos estar junto com eles. Quem entendeu? Diga amém. Quinta-feira eu pedi para o pastor Ricardo e a pastora Rosa fazer o culto. Quinta-feira, encontro com Deus. Vamos impulsionar esse culto. Vamos dar moral, vamos estar junto. Teve um culto de mulheres. Quando foi? O último que eu participei? Maio. Teve um culto de mulheres. Eu não participo de culto de mulheres, irmãos. Eu sou homem. Mas é da igreja. A Nádia falou assim: pastor, não vai ter música para tocar. Acho que eu vou fazer um CD, vou fazer um. Eu falei: não, eu vou estar junto, eu vou tocar junto. Eu sou músico, mas eu vou estar ali junto. Vou me impulsionar. Quem entendeu? Diga amém. Paulo estava impulsionando Timóteo. Paulo estava impulsionando, estava jogando Timóteo para cima. E estava dizendo: Timóteo, o que eu estou fazendo com você? Você vai assumir o meu lugar. Sabia? Você vai dar no meu lugar. Você vai impulsionar outras pessoas. Motiva outras pessoas. Tem obreiro na igreja, tem pastor, tem obreiro que infelizmente é o próprio diabo que usa a vida para desmotivar, para mostrar o problema, para mostrar a dificuldade. Eu estou vendo a dificuldade. Você não precisa mostrar a dificuldade, porque eu estou vendo, eu estou vivendo. Ao invés de você ficar mostrando a dificuldade, faz o seguinte: impulsiona, motiva. Diga: olha, pastor, vamos estar junto, vamos estar junto. Eu não sei cantar bem não, mas vou te ajudar a cantar. Eu não sei fazer muita coisa não, mas o que eu sei fazer, eu vou estar aqui. E olha, se eu não souber fazer nada, eu vou estar em oração pela tua vida. Eu vou estar aqui do teu lado e vai dar tudo certo. Impulsiona e as coisas começam a caminhar e fluir para a glória de Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Ajuda, impulsiona, motiva. Fala uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Dá uma moral para a pessoa. Quem entendeu? Diga amém. Está lá o meu irmão. Começou a fazer um trabalho, começou a vender um negócio. Vai lá, dá uma moral para ele. Ajuda ele, incentiva ele. Começou a vender bolo. Vai lá, compra um bolo. Abençoa a vida dele. Dá uma moral na rede social, divulga ele. Quem entendeu? Diga amém. Às vezes eu olho assim, irmãos, eu falo assim: meu Deus, deixa eu desanimar não, Senhor, porque são poucos. A maioria é só para criticar, para colocar picuinha, probleminha. Em nome de Jesus, impulsiona. Mas Deus é tão bom, queridos, que às vezes os de casa não impulsionam.
funciona, mas tem gente lá fora investindo, tem gente lá fora dizendo vai que vai dar certo, olha que coisa, que bênção, vai dar tudo certo, e te motiva, e te impulsiona, e te empurra para frente. Em nome de Jesus, Deus vai levantar pessoas aqui dentro, aleluia, para ser motivadoras, para incentivar, para estar junto, fazendo a obra de Deus, aleluia. Dá glória a Deus aí, querido. Então Paulo primeiro motivava Timóteo. 2, Paulo preparava Timóteo. Paulo estava preparando Timóteo. Esse processo de preparação, irmãos, olha, é bem complicado. Porque às vezes a pessoa se encanta com a obra de Deus, acha bonito a obra de Deus. Olha lá o irmão pregando, a irmã pregando, cantando, tocando, fazendo, acha bonito. Mas o chão da realidade, irmãos, é outro. Posso ouvir um amém, queridos? O chão da realidade é outro. Para pregar, meu irmão, é um outro chão de realidade. Tem que comer a Bíblia. Tem que ser apaixonado pela Bíblia. Para louvar, tem gente que louva e tem gente que louva, né? Para louvar é um outro tipo de preparo, irmãos. Não é subir aqui e cantar, não. Até para interceder. Tem intercessão e tem intercessão. Tem oração e tem oração. Às vezes o camarada está com a boca fechada, com a mão erguida ali com a boca fechada, mas está cheio de Deus. É perigoso você passar perto e começar a falar em línguas. Ou então passar perto e cair endemoniado, irmão. Já viu isso? Já viu isso? Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Eu lembro que eu fui numa casa fazer uma oração. Eu entrei na casa. Tinha umas 10 pessoas na casa. Eu lembro que eu entrei na casa. Isso daí eu tinha, acho que os meus 16 para 17 anos. Adolescente. Mas vou pro lá. Entrei na casa e tinha lá a família, né? Eu fui cumprimentando as pessoas, tudo bom? Eu fui cumprimentar uma senhora. Ela falou, eu te odeio. O que você está fazendo aqui? Eu falei, Jesus, mano. Eu ia conversar com ela. Eu falei, não, me chamaram. Mas ela estava endemoniada, irmãos. Então eu nem tinha orado. E ela já caiu endemoniada. Eu comecei a orar por ela e ela foi liberta para a glória de Deus. Quem está entendendo? Diga amém.